Covid. Então, fiquem atentas, fiquem atentos também a esses fechamentos que podem acontecer. E aí é muito legal que vocês podem pensar, e se isso acontecer, qual é o nosso plano B? É aí que está a nossa oportunidade, que o nosso Deus aqui, Joelson, colocou, que é exatamente pensar no Instagram, pensar na venda digital. E é legal que vocês façam isso com calma, porque com pressa é extremamente desgastante ter que aprender a mexer em rede social. Então, se vocês colocarem aí nas suas metas, que vocês vão poder se estruturar para final de fevereiro, início de março, vocês estarem com o Instagram de vocês, com o comércio de vocês online, isso já ajuda a vocês aprenderem com calma e aí ser uma coisa muito mais saudável. Tá vendo? Trouxe aqui um exemplozinho. Inclusive, já vou deixar com Brígida tanto o slide da outra aula, que eu não me lembro se eu deixei, mas eu já vou deixar. E vou deixar esse slide já com ela para que vocês possam, a qualquer momento, com qualquer meta, colocar ela aqui no Fofa, que aqui está escrito SWOT, tá? Mas fiquem tranquilos, que é isso, né? Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Um outro exemplo para a gente que é do campo é essa questão aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa que o SWOT. Só que vocês sabem que a vaca leiteira é aquela época das vacas gordas ou das vacas magras, e quando dá o abacaxi significa que as coisas não estão indo tão bem assim. E já aquela estrela pensando em uma questão positiva, e a interrogação é pensando em uma questão mesmo, né, que a gente não tem tanta certeza. Como vocês já colocaram a mão na massa junto comigo, eu vou passar essa atividade, mas vou deixar para vocês também. Inclusive, é muito legal se vocês quiserem aplicar essa oficina que eu estou dando aqui com vocês no empreendimento de vocês, com as atividades já todas certinhas, tá? Para ajudar no planejamento do ano 2021. E agora, eu vou contar para vocês também, pensando sobre planejamento, como foi a iniciativa que salvou a gente da Wakanda no ano passado, que se chama Máscaras por Nós. Mas antes de falar da Máscaras por Nós, deixa eu passar o cenário para vocês, né? O que acontecia? Eu, enquanto Karine, a gente trabalha com aula, então eu dava aula presencial. E sim, assim como vocês, eu tinha um ranço da internet, mesmo eu sendo novinha, tá? Importante salientar isso. Então, quando chegou esse negócio de ficar em casa da pandemia, eu entrei em desespero, porque eu não gostava de mexer no Instagram, ele estava horrível, eu não tinha nenhum curso online pronto, ou seja, eu não tinha com o que trabalhar. Eu tinha uma reserva de emergência, porque, né, como é, menino? Seguro morrer de velho. Sabe o que acontece? Tinha aí a pandemia, e eu não sabia a mínima ideia com o que fazer. E aí me surgiu esse problema, que várias empreendedoras da minha rede que faziam roupa, que costuravam e tal, enfim, elas ficaram com essa questão do fique em casa, elas perderam muita produção que no início da pandemia ninguém estava comprando roupa, infelizmente. E aí a gente tinha esse problema. Analisando esse problema, que era essas costureiras que estavam sem trabalho, a gente percebeu o quê? Várias mulheres começaram a produzir máscara para poder se sustentar. Mas por que eu coloquei isso como fraqueza? É porque, assim, foi muita concorrência. E eu acho que, inclusive, vocês conhecem o nível de concorrência que estava. Tipo, do nada, tinha máscara de R$3 e tinha máscara de R$20. E você ficava assim, uou! Que mundo de diferença. Assim, sabe? Surreal. E significa que, para quem vendia máscara, era um dia vender 10, no outro não vender nada, daqui a outro dia vender 2, ou seja, essa incerteza nas vendas. Mas o que a gente pensou aqui na Wakanda enquanto força é que eu já tinha a documentação toda pronta e eu já trabalhava com empresas, grandes empresas, né? E aí eu pensei, o que as empresas estão fazendo durante agora? Daí que surgiu a oportunidade. Olha que coisa maravilhosa. Como todo mundo no início estava querendo dar doação, comprando máscara, eu percebi que grandes empresas, que inclusive já eram minhas clientes, elas queriam comprar máscara, mas elas não queriam comprar qualquer máscara, elas queriam comprar máscara de pequenas empreendedoras.
Aí que surgiu o pulo do gato. Porque a Wakanda não podia produzir máscaras. Porque não está no nosso cerne. Mas eu podia usar uma coisa que a economia solidária me ensinou há muito tempo, e minha mãe dá um show, que é a atuação em rede. E foi pensando nessa rede que eu criei o Máscaras por Nós. Mas aí, uma paradinha aí. Lógico que tem ameaça. E o que acontecia? Não sei se vocês lembram, mas estava uma confusão com esse negócio da Anvisa, se a máscara era redonda, se era quadrada, se era de tecido, se era de algodão, se era uma camada, se era duas. Ou seja, toda hora mudava um tal do formato da máscara, que era a máscara que era aceita pela Anvisa. Mas a gente foi assim mesmo. E juntando esse caldeirão maravilhoso, é que surgiu o Máscaras por Nós. Que o que acontece? O Máscaras por Nós foi uma iniciativa que a gente, dentro de casa, a gente fez uma seleção toda por WhatsApp. Então, a gente fez uma chamada para costureiras para tentar ver quem queria colar com a gente para produzir máscaras. E o que acontecia? Eu aqui, maravilhosa, conectava com as empresas que queriam comprar em quantidade. Então, tipo assim, 2.000 máscaras, 10.000 máscaras, 5.000 máscaras, eram máscaras em em enormes quantidades. Por quê? Fazia sentido para eles comprarem nesse valor cheio e fazer a doação lá, fazer a ação social, tudo bonitinho. E aí estava aí esse desafio para a gente ter como meta. Qual era a nossa meta? Produzir 2.000 máscaras. Só que eu não sei costurar, tenho que admitir isso para vocês, e eu também não tenho estrutura para isso. Então, a gente fez uma chamada no Instagram e no WhatsApp, chamando as costureiras, foi todo online. E aí foi muito legal, porque veio 60 mulheres precisando de trabalho. Aí a segunda fase do que a gente fez foi destrinchar, entrevistar, saber, porque a gente queria que as nossas mulheres elas produzissem em casa para elas produzirem com segurança, né? Eram os nossos objetivos, que elas produzissem em casas com segurança as máscaras. Aí a terceira fase foi fazer a parte mais difícil, que era tabelar o preço. Como é que eu convenço a mulher que vende a máscara a R$20 a vender no mesmo preço que a mulher que vende de 3? Então, cheirosos e cheirosas, foi uma mega negociação de semanas para a gente tentar conseguir fazer isso. E, finalmente, a gente conseguiu fechar uma rede com 23 famílias de costureiras aqui em Salvador e uma da região metropolitana, que foi lá de Barra de Pojuca. E aí, acredite se quiser, a gente tinha na nossa rede condição de fazer 2.000 máscaras por dia. Só que vocês, mais do que eu, estão ligados e ligadas que, na teoria, seriam 2.000, mas na hora da gente produzir, é outros 500. É outros 500. Mas foi muito massa, porque primeiro a gente pegou a encomenda de 2.000 máscaras, e depois a gente pegou a encomenda que foi a maior de todas, que foi 10.000 máscaras. E foi barril, viu? Foi barril. E aí o que foi muito mais legal é que a gente conseguiu beneficiar 14 famílias, que foram as pessoas que realmente a gente foram contratadas pela Wakanda. E dessas 14, tinham mais 34, mais 40 indiretamente das famílias delas. A gente conseguiu, por incrível que pareça, produzir 10.000 máscaras em 8 dias. Mas, amiga, foi um perrengue atrás de outro perrengue para produzir essas máscaras, porque vocês sabem que, de qualquer forma, lidar com gente é uma coisa e planejamento, por mais que você coloque aí a data certinha, acontecem percalços. Eu acho que é por isso que é muito legal que você não escreva, tipo assim, planejamento, sabe? Você pode colocar palavras, fazer um quadro. Por exemplo, eu faço assim, ó, tá vendo? Eu faço um quadro, coloco os post-its, porque fica muito mais fácil dele ser adaptado. Porque tá que hoje a gente tá com esse planejamento, mas daqui a pouco parece uma oportunidade que você tem que mudar, tem que ser volátil, tem que ser rápido. E aí o mais legal é que a gente conseguiu beneficiar 14 bairros. E também, acredite se quiser, tudo isso foi feito de casa. Eu não encontrei momento nenhum essas mulheres. Elas confiaram em mim tudo por telefone. A gente fez videochamada, chamada de WhatsApp, fez Zoom também. Tudo isso para poder acompanhar essa produção e acompanhar essas encomendas, porque vocês sabem
que se eu peguei encomenda de 2.000 máscaras, eu tinha que entregar 2.000. Então, eu dependia que uma rede inteira trabalhasse junto com a gente para poder entregar tudo ao mesmo tempo, senão ninguém recebia. Então, é muito legal essa atuação em rede, mas também tem as suas dificuldades, seus desafios. Por isso que é legal a gente fazer um planejamento e também conhecer a nossa equipe. Então, sempre faça uma análise fofa do seu grupo, nem que seja a sua família. Você conhecer quais são as forças, as habilidades que eles têm, quais são os pontos que eles têm para trabalhar, ou seja, você sabe que tem uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, não vai dizer que ela nunca vai falar em público, mas que você vai usar ela aos poucos para que ela desenvolva essa habilidade. Mas se ela é boa em matemática, por que é que não é ela que vai fazer a conta? Sabe? É cada um atuar do jeito que pode e principalmente do jeito que dá certo, gente. Olha só. E aí eu queria aproveitar aqui para poder perguntar para vocês, né? Muito bem, obrigada, Deusa Brígida. Então é isso aí, gente. Então, imagine que vocês sozinhos não têm como produzir uma cesta básica. Mas se vocês organizarem a rede, vocês vão entender que vocês têm um bonde aí com vocês que pode montar um pouquinho de cada coisa e vocês montarem a cesta e vocês conseguirem também tentar negociar para que outras empresas, cooperativas, outras instituições comprem a cesta básica de vocês e vocês redistribuam o valor. Olha que ideia legal para a gente poder botar em prática pensando nessa atuação em rede. Aí eu queria colocar o questionamento aqui, logicamente falando de dinheiro. Quanto é que vocês acham que a gente conseguiu fazer nessas 2 encomendas? Quanto você acha assim? Vocês já sabem que eu vendi basicamente 12.000 máscaras, né? De uma vez só. Mas quanto é que isso é de dinheiro? Quem é que me dá mais aí? Quanto vocês acham que veio isso de dinheiro? Uau! Uau! Quem dá mais? Joedson aí chutou grande. Muito bem, Joedson, muito bem. Quem dá mais aí? Quem acha quanto foi que eu consegui gerar de recurso no meio de uma pandemia vendendo máscara? Vai, gente, eu juro, eu juro. Uau! Uau, Brígida, arrasou. Então, deixa eu contar para vocês. Olha, tô gostando. Adorei o chute, viu? E avisando aqui que o nosso Deus Joedson e nossa deusa Isabela acertaram. O que aconteceu? Eu consegui vender, na verdade, 45 mil em uma encomenda e 10.000 em outra, porque eu estava vendendo a máscara na primeira encomenda de 2.000 a R$5 a máscara, e na encomenda de 10.000 máscaras eu vendia a R$4,50. Então, dos 4,50 vezes as 10.000 máscaras, eu vendi R$45.000. Fiquei com 15 para o Wakanda e distribuí de renda para essas mulheres, no meio de uma pandemia, R$30.000. E aí eu me orgulho demais nisso, porque o objetivo da Wakanda, literalmente, é a gente conseguir distribuir renda através de trabalho. Então, eu não vou muito pela lógica, até porque a gente não tem recurso para poder fazer doação. Mas a gente conseguiu distribuir de renda. E acredite se quiser, as mulheres começaram a falar para mim que o que elas aprenderam, o que elas iam fazer com o dinheiro, era guardar.
porque a pandemia pegou ela de surpresa e, por exemplo, teve mulheres que ganharam com a gente de vez R$ 2.000, R$ 4.000, só de venda de máscaras para a gente. O que eu achei muito incrível, porque eu comprava mesmo a máscara na mão delas, elas produziam para mim e elas ficavam, né, com a grana. E o que é que isso mostra? É que, assim, dividido para essas mulheres todas, no meio de uma pandemia, elas começaram a perceber que, se antes elas não tinham grana guardada, era importante que agora elas tivessem. E é muito legal que a gente aprenda com os erros quando isso acontece. Então, por isso que é legal que vocês sempre façam essa análise de cenário para poder compreender como é que vocês podem se preparar para se dar ruim. Então, por exemplo, a gente está pensando que nessa produção de umbu, né, a gente vai ter umas 50 sacas. A gente se prepara para vender 50 sacas. Mas tem que se preparar também. E se essa safra não der bom? O que é que eu posso fazer para a gente não perder o dinheiro? Então, eu posso pensar em quê? Poxa, eu sei que se a safra não der bom, eu sei que eu posso produzir geleia, que é um produto que eu uso mais e que eu consigo vender por um valor maior. Então, eu já preparo também a venda de geleias, porque se eu não conseguir vender só as sacas de umbu, eu já consigo usar na geleia. Só que eu só consigo fazer isso se eu comecei a pensar de forma antecipada. Se eu me planejei para isso, porque acreditem, é muito ruim quando a gente começa a agir as coisas só quando o problema acontece. E aí, quando o problema acontece, às vezes a gente precisa do faz-me rir e dói, amiga. Dói tirar do próprio bolso, assim, quando a gente não tem. Então, por exemplo, vocês podem guardar, começar a se planejar. Quando a grana vier, na época das vacas gordas, a gente guardar um dinheiro, mesmo tudo indo bem. Que é a gente aprender a pensar o e se? E se der algum problema? E se não tiver reserva de emergência? E se eu precisar de outra grana guardada? E se a gente começar a pensar nisso, a gente começa a se preparar com meses de antecedência antes do problema vir. Aí, pensando nas nossas considerações finais, e aí eu queria saber de vocês, né? Qual é o projeto de vocês para esse ano? Se vocês quiserem, vocês podem escrever, mas se vocês puderem, eu adoraria ouvir as vozezinhas de vocês, fica muito mais dinâmico, para vocês me dizerem qual o projeto de vocês para 2020. O que é que vocês imaginam que vocês querem realizar em 2020? E aí, quem é que me conta? 2021, Karine. 2021, perdão. Não consegui superar aquele ano. Vamos esquecer. É porque o carnaval não chegou. Então não vai existir 2021. Eu acho que não, meu Deus, a Brígida. Fica difícil a gente aqui em Salvador entender que o ano começou. Mas muito obrigada, Deus do Lucas, muito obrigada. Uau, arrasou. Arrasou, Deus Joedson. Acho que você está fazendo uma aposta incrível para esse ano de agora, tá? Máquina digital, ele vai estar muito, muito, muito no hype. E teve uma galera nossa que, infelizmente, acabou que não conseguiu se adaptar e vai precisar ainda de ajuda. Mande, Deus Lucas, quais são os seus planos para 2021? Eu pretendo voltar a estudar. Tanto é que esse ano eu vou fazer o Enem e pretendo voltar a estudar. Esse ano eu quero voltar a estudar. Uau! Mas terminar, né? Porque eu sempre começo e nunca termino. Então, eu pretendo voltar a começar e concluir. Muito bem, muito bem. Inclusive, como está você para se adaptar a essas aulas online? Está conseguindo? Acha que esse é um caminho? Né? Porque, assim, infelizmente, como a gente não está tendo vacina, talvez o caminho para você estudar seja através dessa, né, faculdade EAD online. Como é que é isso? Eu acho que essa pandemia ela veio para nos mostrar os benefícios da
do virtual, né? Ela veio mostrar que a gente pode ter... Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.